Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje estamos na última lição do trimestre, a última lição do ano de 2025, lição 13, 28 de dezembro de 2025. E o tema da lição de hoje é preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. A lição teve um fechamento muito importante. Tudo que foi tratado durante esta lição volta-se para a questão escatológica, uma questão de eternidade, uma questão de vida com Deus. Durante todo esse trimestre, falamos de restauração do corpo, restauração da alma, restauração do espírito. Todos foram afetados com o pecado, mas a graça, o sangue de Jesus Cristo nos restaura, tanto fisicamente quanto o corpo e a nossa alma. E a lição de hoje volta para uma eternidade com Cristo. Vamos primeiramente entender aqui qual o objetivo dessa aula, porque no final é interessante que saibamos o que ela foi proposta para nós. O primeiro objetivo da lição é levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Então, quando eu falo de santificação integral, estou falando de corpo, alma e espírito. Como aprendemos na lição? Espírito, alma e corpo. Vamos falar ainda no objetivo 2, alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E o terceiro é ensinar que a santificação deve abranger todo o ser. Já falou no objetivo 1, né? Corpo, alma e espírito. Como preparação contínua para a vinda de Cristo. Se você me acompanha aqui mais tempo, você sabe que eu sempre diferencio vinda de Cristo para arrebatamento da igreja. Na verdade, a proposta da CPAD é primeira vinda e segunda vinda. Então, a primeira vinda fala de arrebatamento e a segunda fala de vinda de Jesus Cristo, literalmente, quando ele volta no Monte das Oliveiras, vem para o milênio. Então, aqui vamos falar de vinda de Cristo como o arrebatamento. A primeira vinda de Cristo é arrebatamento. Ele só vem até as nuvens. Texto áureo na tela de vocês. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Quando Paulo fala aos filipenses que a nossa cidade está no céu, donde esperamos o Salvador Jesus Cristo, ele está deixando bem claro, somos cidadãos do céu. Ele está mostrando que nós não temos que nos preocupar, nos prendermos com coisas desse mundo. E é claro que não devemos abrir mão dos nossos direitos e também cumprir com as nossas obrigações, mas o nosso objetivo como cristão é lembrar que temos o passaporte para o céu, que temos cidadania celestial, que temos uma eternidade com Cristo. E aprenderemos mais sobre isso no decorrer da lição, quando veremos que, se esperarmos só pelos bens terrenos, somos os mais indignos dos homens. Verdade prática. Na vinda de Jesus Cristo, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com ele. No arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem vivos serão transformados, receberão um corpo transformado e encontrará com Cristo. Os que estiverem mortos serão ressuscitados. Então, a carne e o sangue não encontrará com Cristo, não verá a glória de Deus lá nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo.
Vamos para a leitura bíblica em classe. Tito 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há de manifestar trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Observe o apóstolo Paulo dizendo, para vivermos sóbria, justa e piamente. Tem muitas pessoas que vivem o mundo da lua e pensam que isso é espiritualidade, que isso é poder de Deus, mas precisamos de ser sóbrio, de ter discernimento das coisas, saber até onde é espiritual e onde não é. Justa e piamente. Piamente já aprendemos na lição anteriores que trata-se de devoção religiosa, devoção ao nosso Deus. Uma pessoa que vive piamente é uma pessoa que tem, de fato, um relacionamento com Deus. Isso falando de oração, leitura da palavra, jejum, escola bíblica dominical, presença no culto, culto doméstico e hinos sacros, adoração ao Senhor verdadeiramente. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Aguardando a bem-aventurada esperança. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui falou do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 vai dizer assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio. Mais uma vez aqui, agora não é Paulo, mas Pedro falando para sermos sóbrio. E esperai inteiramente na graça que vos ofereceu a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, somos dependentes da graça de Deus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Introdução. Na tela de vocês temos aí a introdução. Antes da introdução, a palavra-chave da aula de hoje é santificação. Sempre que falamos de santificação e de pecado, dá aquele desânimo nas pessoas, né? Mas todo cristão que tem interesse, vontade de morar no céu, precisa de familiarizar com a palavra santificação. Introdução. Ao longo desse trimestre, fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação, e buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo. Já falei aqui sobre integral, espírito, alma e corpo. Aqui no último parágrafo da introdução diz assim: nesta lição concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Últimas coisas é escatologia. Eu sei que quando eu falo isso aqui as pessoas torcem o bico, como dizem por aí, mas você pensa que Deus criou o homem para quê? Você pensa que Deus restaurou para quê? Nós pensamos que as coisas foram feitas para nós, até dizemos isso, olha, Deus fez o mar para nós, mas Deus fez tudo, foi para Ele. Deus nos fez para Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, nessa lição, você verá aqui que... Então, voltando aqui para o objetivo da lição é entendermos que o propósito da santificação do corpo, da alma e do espírito é para que o homem, o ser humano,
possa viver eternamente com Cristo. Deus não vai conviver na eternidade com pecado, com maldição. Ele vai conviver com o povo restaurado, lavado, remido e de boas obras. Tópico 1.1, temos aqui o alvo celestial. Só para entender aqui, se você está meio perdido com essa palavra escatologia, então, últimas coisas, o estudo de escatologia, escatos, tem a ideia de últimas coisas. E logia é tratado, é estudo. Então, a escatologia é o tratado das últimas coisas. Embora essa aula não esteja falando de Apocalipse e outras coisas do tipo, mas se vamos viver a eternidade com Cristo, se estamos falando do porvir, então estamos falando de escatologia. Escatologia não é especificamente futurista. A escatologia, ela acontece no nosso dia de hoje, ela vai acontecer no futuro e já aconteceu no passado, porque os profetas profetizaram a respeito de Cristo. É escatologia, já aconteceu, está acontecendo nos nossos dias e acontecerá no futuro. Nós precisamos de estar atento, porque nem sempre escatologia é sobre coisas que vai acontecer ainda. Vamos aqui então para tópico 1.1, o alvo celestial. Vemos aqui que... Deixa eu ir aqui para o penúltimo parágrafo aqui. Vou marcar para você aqui na tela. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden e busca confundir a mente do ser humano, desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. Então, vamos lá. Nessa lição veremos que existem algumas distrações que vai tentar fazer errarmos o alvo. E o conceito de pecado que o comentarista da lição traz é a ideia de errar o alvo. Na vida do crente, o pecado é sempre um erro. O pecado nunca pode ser premeditado. O cristão que erra premeditadamente está pedindo para ir para o inferno. A Bíblia deixa bem claro que se pecarmos voluntariamente, não resta mais oblação, sacrifício pelo nosso pecado. Então é preciso de entendermos isso. O cristão não é de fato um pecador. Ele comete alguns erros. Às vezes ele erra o alvo, mas isso não é feito de propósito, é só um erro, é só um deslize. Pecado na vida de crente deve ser só um deslize, só um erro, uma falha, e volta novamente para o caminho correto e acerta o alvo pela segunda vez. E toda vez que errar o alvo, saiba, o sangue de Jesus Cristo é suficiente para nos resgatar, nos comprar, nos lavar, nos remir, nos trazer de volta para a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos agora aqui para o ponto 2 do tópico 2, oposição à visão celestial. Vemos que o próprio Jesus Cristo enfrentou muitos problemas terrenos. Vemos Satanás oferecendo a ele, tentando limitar o ministério de Jesus Cristo apenas às coisas dessa terra. Vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo lutando contra os lobos devoradores e que queriam criar ideias de que o evangelho fosse voltado para coisas dessa terra, para recursos desse mundo, para engrandecimento de pessoas, de vaidade, de inveja, de recursos financeiros, mas o apóstolo Paulo sempre insistiu que a ideia do evangelho não é essa terra. Vemos aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O versículo que eu acabei de citar encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15
e versículo 12, tá? 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, vai dizer: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O versículo que eu citei em 1 Coríntios 15, 12 diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, ou seja, mostrando que o nosso objetivo é vida eterna. Ressuscitaremos no último dia, no dia do arrebatamento da igreja. Só um detalhe aqui, nós não vamos ressuscitar no último dia não, beleza? Tem primeira ressurreição, tem segunda ressurreição, tem várias ressurreições na Bíblia. Por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos de antigamente, a ressurreição dos santos no dia do arrebatamento, das duas testemunhas e de outras ressurreições. E no último dia, lá no trono branco, terá uma ressurreição. Mas essa ressurreição, então quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, são todos para a vida eterna. As duas testemunhas, os santos de antigamente e tal. Mas quando fala de segunda ressurreição, é a última ressurreição lá no juízo final, trono branco. Os mortos, os que morreram sem Cristo. Então, chama de ressurreição de mortos, porque eles vão ressuscitar sem direito à vida eterna. Mas, então só corrigindo aqui, não é ressurreição do último dia, é ressurreição do arrebatamento. E o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas que pensam apenas nessas coisas, ou seja, quais são as coisas? Está em Filipenses 3,19. O fim deles é a perdição, o Deus deles, Deus com D minúsculo, tá vendo aqui na lição? O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo vai dizer que são inimigos da cruz de Cristo. Vamos lá, pessoal, sem querer ficar focando aqui em problemas dos outros, mas pensa em alguém que, diz aqui o apóstolo Paulo, pessoas que só pensam em coisas terrenas. Vai dizer que o Deus deles é o ventre. Pensa em pessoas que só pensam em comer, só pensam em mastigar, só pensam em sorvete, só pensam em Coca-Cola, só pensam em churrasco, pessoas que não aguentam ver um bolo, que não aguentam ver nada na panela, pessoas que destroem a saúde porque não aguentam ficar com a boca fechada, pessoas que... O apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas pensam só em coisas dessa terra. O Deus deles é o ventre. A glória deles é a confusão deles mesmo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, então é pessoas que comem mais do que devem e que gostam de fazer confusão. Confunde tudo, confunde escatologia com a ramartiologia, com hermenêutica, com tudo enquanto há, com Pai, Filho e Espírito Santo, e vira aquela bagunça toda, e tanto faz, porque o importante é parecer que é crente, dizer que é crente, mas o apóstolo Paulo vai criticar pesado aqui, dizendo que o Deus deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos. E o apóstolo Paulo ainda vai chamar essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. E isso é muito sério, porque as pessoas pensam que estão servindo a Jesus Cristo e você vai observar, elas estão atrapalhando o evangelho com doutrinas erradas. É por isso que muitas igrejas nem têm comes e bebe dentro do templo, na hora do culto. Muitas igrejas não aceitam alimentação na hora do culto. Não faz um culto ligado a nenhum tipo de comida, porque o apóstolo Paulo diz que quem tem fome come em casa, e para não confundir alimento espiritual com alimento físico. Embora não sejamos tão radical com respeito a isso, mas é preciso de entender que o nosso ventre não pode ser o nosso Deus. Aqui na parte de azul,
Nós já lemos na leitura bíblica em classe, que vai mostrar que a nossa pátria é o céu. Não somos inimigos da cruz de Cristo e o nosso Deus não é o nosso ventre e não fazemos confusão dentro da igreja. Você pode dizer um amém? Vamos aqui agora para a sinopse 1. Se você tiver com a lição de aluno, provavelmente você não tem sinopse, mas eu tenho aqui e vamos ler para você. A esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Eu vou ser bem direto. Uma pessoa que não tem esperança na eternidade, uma pessoa que se diz cristão e não crer no arrebatamento, não crer na eternidade com Cristo, não crer na glória, na Nova Jerusalém, não é cristão de verdade. Está perdendo tempo no culto, na igreja. Está lá só por coisas materiais. O objetivo fundamental é a nossa bendita esperança, que eu vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Já estamos agora no tópico 2. Tópico 2 diz: o perigo da teologia moderna, ou perigos de teologias modernas. Quando falamos em teologia, é importante lembrar que teologia é o estudo de Deus. As pessoas até chamam de teologia própria. Teologia própria é quando estudamos sobre Deus, a pessoa de Deus, os atributos morais e pessoais de Deus. Então, a ideia de teologia moderna, isso traz uma ideia que nem toda teologia é uma teologia de Deus, uma teologia séria, uma teologia cristã. Por exemplo, sem criticar religião de ninguém, porque o objetivo da aula não é esse, mas existe, por exemplo, teologia ubandista. Existem estudos, seminários de teologia ubandista. Então, não é o fato de ser teologia que é necessariamente bíblica. Teologia fala de Deus. Logia é estudo. Então, estudo sobre Deus. Nós estudamos teologia bíblica cristã, mas existem outras teologias por aí. Mas vou falar de alguns temas que precisamos de ficar atento. Aqui no tópico 2.1, um cristianismo secularizado. Deixa eu ler para você aqui. Cristianismo secular, reduzindo a pautas, militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Olha, nós precisamos de estar atento. Por exemplo, um cristão não deve de forma alguma votar em pessoas que pregam contra a nossa fé, contra os nossos princípios, contra aquilo que a Bíblia ensina, tá? Eu não quero entrar no detalhe aqui hoje, não vou ficar forçando a barra, mas se alguém não gosta de família, prega contra a família. Se alguém diz que a Bíblia precisa de ser revista, se alguém utiliza o público cristão protestante apenas para pedir votos, faz de conta que é nosso amigo, mas faz de tudo. Um dos objetivos é tirar a autoridade dos pais para não corrigir os filhos, enquanto a Bíblia manda corrigir os filhos. Não estou falando espancar, não estou falando bater, estou falando ter autoridade sobre os filhos. Entre outras coisas, que eles utilizam o tempo todo para desmentir. Eles, de um lado, dizem que não é contra a religião, mas do outro, aprovam leis e criam ideologias para que a religião possa ficar desacreditada, tá? Teve um dia que a minha filha chegou em casa, há uns anos atrás, tinha uns 10 anos, 11 anos. Pai, você sabe que existe conselho tutelar? E começou com um monte de historinha para mim, e eu tive que contar algumas verdades para ela sobre o que é que acontece quando uma criança é levada para algum tipo de abrigo. Então, a escola dizendo, olha, se o seu pai te corrigir, tem conselho tutelar. Se alguma coisa acontecer, liga para o 190, alguma coisa do tipo.
Mas voltando aqui para o assunto, por outro lado, a igreja não pode entrar em jogada política. Estou dizendo bem claro, eu preciso de estar consciente quanto às minhas obrigações civis. Eu preciso de estar consciente em quem eu estou votando, em que lei eu estou aprovando. Mas eu não posso fazer do púlpito da igreja um lugar político. Nós falamos que o púlpito é sagrado, que o microfone é santo, mas colocamos político que não serve a Deus para falar no microfone da igreja. Isso é uma hipocrisia muito grande. Nós precisamos de voltar ao princípio da adoração, voltar ao primeiro amor, ter consciência de que culto não é palanque político. Temos uma outra situação também, que na tela de vocês aí, de amarelo, assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta pecado. Hoje ninguém mais pode falar de pecado na igreja. Se você fala de pecado na igreja, se você não for pastor da igreja, aí o pastor já vem, porque a gente não pode falar de pecado aqui, porque se falar de pecado, as pessoas não voltam na igreja. É porque não é igreja de verdade, porque não é cristianismo de verdade, porque se fosse falava de pecado, Jesus falava mais do inferno do que do céu. Então, se existe igreja que não pode falar de pecado, é uma igreja falsa. É um culto falso. São pregadores e pastores falsos. Enfraquecendo a missão da igreja. Aí vira só uma rede de contato, só um grupo de pessoas, só uma filosofia. Olha só que interessante aqui na parte que eu marquei na sua tela. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem. Expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas, como está em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. A igreja precisa de ter essa visão. 2. Falsos discursos. Vivemos em um tempo em que falar bonitinho na igreja, em que trazer terapias e coisas do dia a dia, tá? Mais uma vez, nós não somos muito chato com isso. Aceitamos, às vezes, que algum tipo de campanha, alguma coisa do tipo que está acontecendo, até mesmo, sei lá, só um exemplo, dengue, alguma coisa do tipo, sejam orientados na igreja. Mas vivemos um tempo da pregação de coach, pessoas que só falam a coisa que o outro quer ouvir. Discurso é apenas discurso, mas a prática mesmo, falamos de amor, mas tem amor? Falamos de caridade, mas tem caridade? Nós precisamos de ter prática religiosa e não apenas discurso bonito. Devemos nos precaver de teologia moderna, está aqui na tela de vocês, alheias à realidade do crente e em seu cotidiano. Aqui essas teologias modernas, daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho sobre elas, mas nós vivemos hoje um período que sempre aparece alguma onda de teologia, mas daqui a pouquinho isso será mais explicado em outros tópicos. Porém, integral, olha aqui, pregando um evangelho simples. Evangelho simples. Esse evangelho simples aqui é todo mundo que não quer estudar a Bíblia, que não entende nada de Bíblia, fica. O evangelho tem que ser simples. Simples. Para pregar simples, tem que conhecer muito de Bíblia. Mas vamos lá. Simples, porém, integral e poderoso. A pregação precisa ter Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Me diz uma coisa aí, você consegue pregar um evangelho simples, mas que fala que Jesus salva, que Jesus cura, que batiza com o Espírito Santo e que voltará? Quando falamos de evangelho de que Jesus salva, estamos falando de soteriologia. Quando falamos de cura, estamos falando de poder.
Batismo com o Espírito Santo, estamos falando dos dons do Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais da terceira pessoa da Trindade. E quando falamos que Jesus Cristo em breve voltará, estamos falando de escatologia. O Evangelho precisa de ter isto. Terceiro, estamos no ponto 3 aqui. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Engajamento cultural. Ao longo da história, o cristianismo, não poucos vemos teológicos vieram se formando. Aos poucos, ventos teológicos vieram se formando. Quando fala de ventos teológicos, o autor vai citar aqui teologia da prosperidade. Eu já falei com vocês aqui sobre alguns tipos de teologia que eles utilizam nos dias de hoje, como missão integral, entre outras coisas, que são veneno espiritual. E quando você vai por esse caminho, dentro de pouco tempo, você começa a defender tudo aquilo que a Bíblia proíbe. Como vento teológico, vai citar aqui teologia da prosperidade e vai ter uma ideia de reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas, leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo Paulo não os poupou, chamando-os de bestas feras. Ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quando o apóstolo Paulo fala, comamos e bebamos que amanhã morreremos, ele está dizendo em outras palavras, como Jesus Cristo disse na parábola do homem que ajuntou que a sua plantação e construiu celeiros e disse que teria suprimento para muito tempo. E a Bíblia diz assim: louco, louco, essa noite pedirão a sua alma. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Está dizendo, não adianta juntar tesouro nessa terra. A nossa pátria, a nossa cidade é o céu, de onde esperamos Jesus Cristo. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista amilenista. Esse negócio de calvinista amilenista é que o objetivo principal da CPAD, dos estudos das Assembleias de Deus, por exemplo, que essa revista é da Assembleia de Deus, e não é calvinista, né? Tem uma visão mais arminiano. Mas os calvinistas têm uma ideia que às vezes foge, entra em atrito com a teologia arminiana. O que acontece nisso aqui? Algumas pessoas vão dizer que o arrebatamento da igreja vai acontecer depois da tribulação. É uma confusão com o milênio, o período em que Cristo governará essa terra por 1000 anos. E quando eu prego que primeiro vai vir uma grande perseguição para depois acontecer arrebatamento, as pessoas ficam esperando essa grande tribulação. Então isso atrasa a pregação do Evangelho. Nós precisamos de pregar o arrebatamento como se ele fosse acontecer não amanhã, mas como se ele fosse acontecer hoje mesmo, agora. Aqui o texto bíblico vai dizer aqui, a pregação bíblica é: arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nós precisamos de pregar que em breve as portas, que os campos estão brancos para as ceifas, que Jesus Cristo está nas portas. Só para deixarmos bem claro aqui, a nossa visão pré-tribulacionista, que prega que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, é só você olhar para os apóstolos e para a igreja primitiva, que eles acreditavam que Jesus Cristo voltaria naqueles dias. Eles vendiam tudo que tinha, depositava aos pés dos apóstolos, porque eles não estavam
pensando em viver muito tempo nessa terra. Então, se a igreja primitiva, naquela época, já vivia naqueles dias pensando que Jesus Cristo, que o arrebatamento aconteceria, por que que eu tenho que esperar o anticristo e a grande tribulação? É só uma ideia sobre isso. Mas sobre tribulacionismo, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, falaremos em uma outra aula sobre escatologia bíblica. Sinopse 2. Teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Esse negócio de teologia integral, você vai ver, por exemplo, pessoa como Rubem Alves, que começou muito bem o evangelho, mas depois disse que não acreditava em mais nada. Começa com essa história de missão integral e tal, e termina desviando completamente da fé. Vamos para o tópico 3, já estamos caminhando para finalizar a nossa aula. Tópico 3 diz: conservando espírito, alma e corpo, prontos para o retorno de Cristo. Olha aqui na parte amarela que eu estou circulando. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Na sequência, aborda a obra divina no processo da santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Mais uma vez falando sobre santificação integral. Espírito, alma e corpo. Jesus não quer só o seu corpo, Jesus não quer só o seu coração, Jesus não quer só o seu espírito. Ele quer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E nas lições passadas, entendemos o que é pecado do corpo, o que é pecado da alma, o que é pecado de espírito. Se você não pegou essa aula, assiste os vídeos anteriores da Escola Bíblica Dominical, que você verá que tanto a alma quanto o espírito e o corpo foram danificados, sofreram consequências com a queda, com o pecado. Mas a graça de Jesus Cristo restaura corpo, alma e espírito. Conservando em santificação, prontos para o retorno de Cristo, para o arrebatamento da igreja, para a bendita esperança. 2. Uma santificação completa. Santificação completa é o que estamos repetindo toda hora. Corpo, alma e espírito. Isso é uma santificação completa. Se nós somos tricotomista, temos corpo, alma e espírito, precisamos de santificar o corpo, a alma e o espírito. Prega-se muito de pecado do corpo, mas dificilmente prega-se pecado do espírito e pecado da alma. Uma santificação completa na qual parte alguma do nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções, completamente, tudo para a glória de Deus. Aqui no último parágrafo, se algo faltar, não esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7. É difícil você viver um corpo são, uma mente sã e uma alma sã em Jesus Cristo. Mas se você perceber que alguma dessas áreas está em falha, lembre, o sangue de Jesus Cristo te purifica, ele nos purifica. A porta da graça ainda está aberta e as mãos de Deus ainda estão estendidas para a nossa vida. Sinopse 3, já finalizamos a sinopse 3 e vamos entrar agora na conclusão. Mas deixa eu ler a sinopse 3, diz assim: a santificação deve abranger todo o ser do crente, como o preparo integral para a vinda do Senhor. Como dizemos, na eternidade, o nosso corpo estará com Cristo, transformado, um corpo glorificado, mas será o corpo
Qual corpo que vai ressuscitar? O corpo que morreu. Não vai ser mais um corpo sujeito às mesmas paixões carnais, mas será o corpo restaurado. Conclusão. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Glória a Deus por isso. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Falamos no meio da lição, a nossa pátria, a nossa cidade é o céu. O anseio pela eternidade com Deus, isso não pode faltar na vida de todo crente salvo. Crente que não anseia em viver a eternidade com Cristo precisa aceitar a Jesus de novo, voltar ao primeiro amor. Esse negócio de vão na igreja para Jesus te abençoar é uma pregação errada. Vamos à igreja para você ser salvo, aceitar a Jesus Cristo e ser salvo por Ele, tá? Não é para ser curado, nem para ganhar carro, nem para ganhar casa, é para ir para o céu. Com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. E aqui, o comentarista da lição, ele vai deixar aqui uma frase do hino 300 da harpa cristã, que é: nossa esperança é sua vinda, daquele hino. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus por isso. Finalizamos aqui mais uma aula, mais um semestre, e está aí na tela de vocês o questionário respondido, né? Esse questionário também chama-se hoje de Revisando o Conteúdo. Está na tela de vocês aí. Por que revisando o conteúdo? Porque o questionário é uma forma de aprendermos ainda mais, de fixar o que foi aprendido. Tem 5 perguntas com respostas. Eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode tirar um print da tela do seu aparelho. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço e até mais.